O Lula vem aí, o Lula é um perigo, o Lula é um perigo. Tinha o mesmo diálogo, o mesmo discurso do caos, ou nós ou o caos. Eles são o caos, nós é que somos, os tucanos à época arrogantes, ou nós ou o caos. Não teve caos nenhum, enquanto a coisa girou direito. E instituições funcionaram. Impeachment, irresponsabilidade fiscal, Banco Central derruba a inflação, acabou. Já chegou no final do governo da própria Dilma, que já era o Temer, já com a inflação 3,75. As instituições funcionando. A Dilma para o Cunha, a mídia foi lá, puxa Cunha, puf, caiu a Dilma. Agora, prende Moro, puf, caiu o outro. Isso é uma sociedade aberta funcionando, cada um sabe o seu papel. A mídia sabe também, empurra para cá, empurra para lá. De vez em quando perde, mas recupera, engata de novo. Todos nós erramos, voltamos, engatamos outra vez. Então, eu confio nesse mecanismo, eu confio nisso. Aí você pergunta, bom, e como é que está isso? Como é que está esse... Brigou, depois brigou? Não, isso é choque de acomodação. O presidente chegou, presidente, o senhor já entrou no castelo, já abriu a porta, o senhor já está aqui dentro. Já está aqui dentro. Então, mas tem que manter mobilizado. Democracia. Então, eu acho que são choques de acomodação. Eu realmente estou absolutamente confiante quanto à dinâmica, ao vetor resultante desse processo nosso. Se der um número menor, eu quero 1 trilhão, porque, repito isso nos dá capacidade de fazer a transição em direção ao outro regime, que, curiosamente, vai beneficiar mais os futuros governos, e não esse. Esse, se você aprovar um negocinho menor, um pouquinho, ele sai vivo, beleza, mas os outros vão ter que fazer lá na frente. Então, eu acho que o importante é você falar o que acredita, colaborar, dar o seu melhor possível. E, de novo, não é uma derrota que vai, não é porque resolveram não fazer a capitalização que vão, porque todo mundo vai querer, não, lança verde e amarela, é bacana, lança, não dá para lançar, não tem potência fiscal, não lança. Ah, mas você sai na primeira derrota? Não sai na primeira derrota. Na segunda, na terceira, depende da qualidade do processo. Vai ver o processo está tão... Vai ver todo mundo está tão acomodado e achando tão bom crescer 0,6 sem tumulto, que quem está errado sou eu que está aqui. Não é isso? Anselmo, você vai fazer uma pergunta para qual dos dois? Para o nosso presidente da Câmara aqui. Eu também tenho uma pergunta para ele. Então, Tá. Faz você. Olha, ela tem uma pergunta aqui da mesa. Aqui. Pode ser impressão minha, mas eu estou achando o Paulo Guedes muito mais animado do que o Rodrigo. Se ele deixar eu falar, eu vou ficar animado também. O Merval fez uma pergunta e ele explicou um pouco, mas eu queria que ele fosse um pouquinho, se for possível, um pouco mais objetivo. Eu acho que é uma pergunta de $1 milhão. Passa ou não passa? Hoje passa. $1 trilhão. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu votei todo o ajuste fiscal do governo Dilma, com Joaquim Levy. Quase apanhei dentro do Democratas, porque eu tinha sido presidente do partido, eu não podia ter votado, mas eu compreendi aquele momento que chegava o limite da irresponsabilidade de ser oposição por ser oposição. Né? Então, nós ajudamos o Joaquim Levy a aprovar de forma precária algumas coisas, porque o PT era uma coisa interessante, a Dilma. Botava o Joaquim Levy de um lado, botava o Nelson Barbosa para dar facada nas costas dele do outro. É impossível funcionar, não é isso? E ficava eu no meio, como relator do FGTS, no Jaburu com o Michel do lado, tendo que aparar a briga entre o Berzoini e o Joaquim Levy. Então, era esse o nível. Mas, ali eu votei, só não votei reforma da Previdência, que a Dilma não ia tão longe. E eu estou, desde que assumi a presidência da Câmara, trabalhando agendas difíceis. A reforma trabalhista chegou com 5 artigos na Câmara. Nós aprovamos uma reforma trabalhista com mais de 200 artigos. Nós acabamos com a TJLP, nós aprovamos a lei do Serra para retomar os leilões do pré-sal, nós agora aprovamos
o cadastro positivo, muitas matérias aqui que não... Aprovamos a sessão onerosa, sem R$1 para os estados. O ministro depois prometeu parte dos recursos dos estados, então eu vejo muita coisa, e minha eleição foi uma eleição difícil. Então, é claro que eu estou estimulado por essa agenda, porque essa agenda podia ter me tirado do meu mandato, eu não podia não ser presidente da Câmara. Agora, de fato, essa transição que o Brasil vive, que não é só o Brasil que vive, né? Os Estados Unidos com Trump também vive e é estável do ponto de vista político. O Brexit ainda não se deu uma solução, é instável. A Espanha vai ter eleição semana que vem, instável também, depois de todos aqueles movimentos. Esses movimentos se prepararam para tirar algo do lugar e não construíram nada no lugar, para colocar no lugar. Por isso a instabilidade. É claro que o presidente Bolsonaro tem crédito, porque ele está com 3 meses só, não adianta a gente querer cobrar dele a mesma coisa que a gente tem que cobrar desses outros países que já estão há mais tempo fazendo essa mudança. Mas são mudanças. A democracia liberal, de alguma forma, está sendo contestada. E aqui também, quando o Supremo é contestado, tem que tomar muito cuidado, porque você está enfraquecendo a nossa democracia liberal. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com toda essa transição, porque ela não pode gerar, depois do ciclo de mudanças, que veio porque houve um esgotamento do ciclo anterior, como o Paulo coloca muito bem, não pode vir uma democracia mais fraca. Tem que vir. Por isso que eu acho que o parlamento restabelecer a sua atribuição no orçamento, nas medidas provisórias, é reafirmar que no final do túnel nós continuaremos com uma democracia mais forte ainda do que a democracia que garantiu uma vitória de uma pessoa que as pessoas não esperavam, de um candidato que ninguém esperava que fosse ser vitória. Então eu tenho muita empolgação com esse tema. Eu, no dia 2 de fevereiro, vencendo as eleições para presidente da Câmara, eu visitei já mais de 10 governadores, participei de eventos com eles, já participei de mais de 20. Estou indo para o exterior essa semana, participar do mesmo evento do ministro Paulo Guedes. Só que fui mal compreendido. Então, me coloco na minha posição de presidente da Câmara. Continue defendendo a matéria em qualquer ambiente que eu possa fazê-lo. Agora, eu não tenho mais as condições que eu tinha até um mês atrás de ser um articulador político. Por isso que eu posso lhe responder o seguinte: se o governo quiser votar no dia 15 de junho, a pauta está dada. Se o governo vai ganhar, você pergunta para o ministro Onyx. Eu perdi as condições, e jogando de forma bem aberta aqui, de cumprir um papel, porque fui mal compreendido. Parecia que eu estava querendo me beneficiar de uma articulação política, né? E eu já estava 2 anos nesse processo, de frente, e você sabe que meu pai foi candidato na campanha, era em você eu voto, no seu filho eu não voto. Foi assim a minha campanha de deputado federal. Então eu não tenho nenhum problema de ter clareza da importância da reforma previdenciária. Sem a reforma previdenciária, nós vamos por um caminho, eu acho que muito tenebroso da nossa democracia e do crescimento da nossa economia. Então, eu não estou mais fechado, porque acho que me colocaram nesse papel. E como são poderes independentes, eu prezo pela harmonia, a forma que eu entendi que o governo queria trabalhar de forma harmônica comigo, é eu cumprindo meu papel institucional, né, e nos ambientes que eu posso continuar ajudando. Agora, eu não falo mais de prazo, não falo mais de voto. Aliás, acho que falar de prazo e voto, pela minha experiência, atrapalham o governo. O governo falar que tem 200 votos hoje não faz a menor diferença, porque o que ele precisa é ter 308 votos no dia da votação, né? E a data é irrelevante se é um mês antes ou um mês depois. O importante é a economia. Se ela vai ser votada em junho ou em julho, ou em maio, para mim é irrelevante. O relevante é que a gente consiga 1 trilhão. Se conseguir 500 bilhões em junho e 1 trilhão em agosto, é melhor votar em agosto, porque são despesas de longo prazo. Então é só isso, não tem... Estou participando de forma muito ativa. Teve um dia que eu visitei 3 governadores no mesmo dia, né? Infelizmente, quis o governo uma forma de articulação que eu respeito, até porque ele foi eleito para comandar num país onde é presidencialista, não é parlamentarista. Então, assim, nós devemos nos portar. O Lauro Jardim vai fazer pergunta e depois o Ascânio Seleme, que está lá do outro lado. É uma pergunta da mesa, mais especificamente do José Augusto Fernandes, diretor da CNI. A propósito, o presidente Rodrigo Maia, da reforma tributária, que o senhor, na semana passada, falou em colocar em cena de novo,
Que reforma é essa e se ela inclui e em que ponto o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado? Olha, nós sofremos alguns ataques à política, né? E nós entendemos que nós tínhamos que colocar as agendas para o debate na ordem cronológica correta. Primeiro a Previdência, depois a tributária. Nós tínhamos debate que veio da legislatura passada, da qual eu já era presidente da Câmara, que teve como base o projeto aprovado depois na comissão do Raul e o projeto do Bernardo Api, que nos ajudou, nos assessorou nesse projeto, nos assessora ainda, vai entregar nas próximas semanas um projeto sobre a questão dos dividendos, né, que é na linha do que o governo está propondo, né, mas nós vamos seguir uma ordem cronológica, até porque eu não tenho condição de fazer o debate da reforma tributária, que trata do IVA, claro, da unificação dos tributos federais e do ICMS num tributo só. Essa é a proposta do Bernardo Api, mas a nosso ponto de partida será, claro, junto com o ministro Paulo Guedes. O que a gente quer é ter um texto aprovado na CCJ, para quando o ministro Paulo Guedes entender que está na hora da gente avançar no mérito, a gente poder estar pronto para isso. É claro que a proposta dele vai chegar, vai ser articulado junto, relator juntos, tanto o relator da Previdência quanto da tributária será uma escolha minha e do ministro Paulo Guedes em conjunto, não haverá nenhum tipo de divergência no objetivo principal, que é a aprovação das duas matérias, mas basicamente a proposta do API, claro, trata da unificação num IVA único, né, para que a gente possa começar. Agora, qual é a proposta do governo? Vamos esperar para que a gente faça o debate juntos e tendo um relator que tenha sinergia com o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do governo. A gente não pode trabalhar, né, em conflito, porque aí não vai sair reforma nenhuma. Boa tarde. A propósito do otimismo dos senhores, do presidente da Câmara, que aparentemente tem quase certeza que passa, do ministro da Fazenda, que disse que o clima é de construção, que não imaginava que estivesse tão bem nesse momento, conversando plenamente com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os governadores. Eu pergunto, para os dois, diante da acelerada degradação do capital político do presidente, medida nas últimas pesquisas, ele hoje não seria eleito presidente, se fosse candidato. Os senhores acham que esse clima pode contaminar o Congresso Nacional? Obviamente que não as lideranças, não os chefes das duas casas, mas pode contaminar o clima de entendimento dentro do Congresso? O senhor, ministro da Fazenda, tem medo dessa deterioração do capital? Não, e o senhor, presidente da Câmara, acha que o Congresso pode recuar diante disso? Não tenho medo, não, sabe? Eu acho o seguinte, pessoal, e aí é uma questão de botar a cabeça na consciência, botar a mão na consciência e pensar o seguinte: foram quantos governos do centro-esquerda? O Sarney, Ulisses, Tancredo, aquilo era. Eu sei porque eu fui também convidado para o Banco Central do Tancredo na época. O Simons deu meu nome, o Delfim deu meu nome, o Dornelles me convidou para conversar. Eu tinha acabado de fundar um banco na época e eu achava, assim que o Tancredo morreu, eu achei que a parte fiscal ia dominar a outra. E tanto que o Banco Central para o qual eu fui convidado caiu 3 meses depois. Eu fiz a escolha certa de não ir. 3 meses depois, eu tinha acabado de fundar um banco e ia sair disso para se... Então, você vem lá, você tem o Sarney, com o Ulisses, com o PMDB tomando conta dele durante um tempo. Aí você tem o Collor 2 anos, aí a centro-esquerda volta de novo, com o Itamar. Depois você tem o Fernando Henrique de novo, depois você tem o Lula 2 vezes, depois você tem a Dilma 2 vezes. Tem 60 dias que o Congresso Novo chegou. Será que a gente tem que falar que caiu a popularidade do presidente, que o presidente agora vai ter um problema terrível? Quer dizer, eu digo do ponto de vista político. Acabou de ter uma eleição. Então, caiu a popularidade, tudo bem, cai sempre. Caiu mais dessa vez. Sorry, friends. Caiu mais. Vai ser mais difícil? Possivelmente, vai ser um pouco mais difícil. Isso te assusta? Não. Zero. O governo acabou de ser eleito. Nós vamos fazer o quê agora? Vamos dizer, não, então a popularidade está fraca, vamos desistir de tudo? Esquece. Segue o jogo normal. O homem foi eleito, tem legitimidade. A proposta do governo é a proposta que foi anunciada durante a campanha. Vai ter a reforma da Previdência, vai ter a reforma tributária, vai ter isso, vai ter aquilo, vamos abrir a economia. Então, vamos seguir vida normal. Mas o Congresso ficou hostil.
Eu não acredito nisso. Reafirmo, somos uma sociedade virtuosa, não somos suicidas, não somos tolos, valorizamos nossa própria experiência, valorizamos nossas próprias conquistas ao longo de todos esses anos. Agora nós vamos falar, não, desisto de tudo. Esquece. O Congresso vai fazer a parte dele. Uma reforma será aprovada. Pode não ser muito, pode ser menos, uma reforma será aprovada. Eu não tenho dúvida disso. Os governadores estão quebrados. Os prefeitos estão quebrados. A União tem fôlego. A União pode esperar. Então, eu acho que vai haver uma mobilização no Congresso pelos estados, pelos municípios, que é onde a população vive. Esse pessoal volta para casa fim de semana e conversa com as famílias. E já está, não é só a queda da popularidade, não, é também o desagrado com a política. A turma que ganhou a eleição ganhou falando o seguinte, olha, a turma lá não está funcionando. E não funciona nem assim. Nem trocando não funcionou, não resolveu nada. Isso é ruim para todos nós. Então, eu não acho que a mídia vai ficar no mesmo ritmo que estava na campanha, só batendo. Eu acho que ela vai construir. Eu acho também que o presidente, depois da crise de acomodação, entende que ele tem que governar com todo mundo. Ele só não quer governar do jeito que ele acha que era e que ele prometeu que não seria. Mas os bons interlocutores vão fazer a nova política. Porque está cheio de gente boa que fez coisas corretas aqui bastante tempo e que vai querer trilhar esse caminho. A mídia vai ser construtiva, o Congresso vai ser construtivo, o governo sabe que precisa dessas pontes. Não há razão para nós acharmos que a coisa vai degringolar. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Né? Não acredito nisso. Vou dar todo o meu melhor esforço, porque acredito, e sempre me perguntavam isso, não é temerário, não é isso, não é aquilo. Eu falei, não, eu confio nessa dinâmica nossa, eu confio no que nós estamos fazendo, confio na nossa capacidade de discernimento. E de saber que tem hora que você disputa uma eleição, tem hora que você espera, você perdeu a eleição, você espera, em vez de você tumultuar. Porque o tumulto não interessa para ninguém, é jogar fora tudo que nós fizemos até hoje. Não interessa para ninguém. Então, eu estou muito seguro quanto a isso, eu senti muito isso nos contatos. O governador do PT, não sei o que, chega, olha, estamos quebrados, está ruim mesmo, temos que fazer alguma coisa a respeito. Estou com uma dificuldade enorme, porque o partido tem essa dificuldade de assumir isso assim. Mas, se vocês fizerem a reforma, olha, mas se fizer a reforma, por exemplo, se vocês vão falar mal da reforma, eu vou pedir para tirar, não fui nem eu, foi um político brilhante que deu essa ideia. Vamos tirar, então, estados e prefeituras da reforma. Porque se você joga pedra na reforma lá em Brasília, depois volta no Estado e fala, olha, querem tirar a sua Previdência, mas você precisa da reforma da Previdência, ou você assume isso, ou a gente fala o seguinte, nós abrimos mão, não vamos botar estados e municípios dentro, vamos aprovar uma reforma um pouco mais circunscrita só para a União. Pronto. Aí se o PT ficar só contra, ok, você é contra, você quebra. E também o plano de equilíbrio financeiro, tudo que o Rodrigo Maia falou. Nós temos um programa. Você não vai jogar dinheiro para cima para gastar tudo outra vez e quebrar todo mundo de novo. É nesse sentido que ele falou. Nós temos que aprovar coisas que sejam consistentes. Se não tiver, vai ter que economizar. O que tem hoje é uma proposta de contingenciamento de 30 bi. Né? Então, é bom fazer a reforma. Se não fizer a reforma, senta todo mundo em cima da bola, continua os prefeitos quebrados, os governadores quebrados, vamos ver quem vai ser eleito o ano que vem, se chegarmos até lá, antes de uma convulsão econômica. Então, eu acredito no nosso bom senso e na nossa capacidade de discernimento. E não vou apostar na bagunça. Não vou apostar na bagunça. O máximo que eu vou fazer, quando começar uma bagunça, é sair da sala e ir embora para casa. É o máximo que eu vou fazer quando eu achar que está virando bagunça. É a mesma pergunta. Eu acho que tem duas variáveis. A primeira, o sistema ele não é tem um sistema, as posições não são isoladas. O desgaste do presidente e a perda de expectativa em relação ao crescimento econômico não atinge só o presidente, atinge certamente o parlamento, atinge os prefeitos, os governadores. Então, acho que está todo mundo vendo a queda de avaliação do presidente muito rápido, por esse viés também. Claro que ele está mais fraco? Tá, às vezes um presidente mais fraco pode ser mais fácil, até para aprovar uma reforma. Eu estou falando só em tese, não estou criticando nem falando. A outra questão que eu acho que a gente pode avaliar o resultado da pesquisa, que governos
políticas mais polarizadas, elas certamente geram uma avaliação mais polarizada. Eu dei uma entrevista umas 3, 4 semanas atrás, eu disse isso, que eu achava que a avaliação ia chegar um momento que ia ficar uma parte de um lado e uma parte igual do outro. E um grande centro aqui, esperando para ver o que vai acontecer. Então, eu acho que era natural, pela forma como o presidente se porta nos primeiros 3 meses, estimulando a polarização, estimulando as redes sociais dele, no campo inicial dele, que é o campo aquele inicial dos 15% a 18%, que a pesquisa caminhasse para a mesma coisa. Eu não acho que é nada grave, até porque 30%, né, num Brasil com uma crise que já vem há 5 anos, na verdade, não deve ser visto como um resultado ruim. Agora, é claro, as expectativas vão piorando, e pioram para a gente também. Então, nós também temos responsabilidade. Quando a Dilma estava no fundo do poço, o parlamento também estava no fundo do poço. Quando o Bolsonaro foi eleito, a avaliação do parlamento melhorou um pouquinho também. Não a mesma coisa, mas abre melhor. Já começa a piorar também. Então, ou a gente compreende que isso é um sistema onde todos são prejudicados ou beneficiados pela recessão permanente que as pessoas vivem no seu dia a dia, ou também vai todo mundo para o mesmo caminho, né, para o precipício em conjunto. Né? Olha, Só para indicar que o Pedro de Azeite quer fazer pergunta, e também o Guilherme Amaro, não é isso? Tem 2 perguntas da mesa, uma para o deputado Rodrigo Maia e outra para o ministro Paulo Guedes. Para o deputado é que o senhor, várias vezes na sua fala, disse que deixou articulação por causa de uma falta de compreensão, e houve uma percepção aqui de que talvez o senhor ainda esteja magoado com o presidente Bolsonaro pela atuação. De jeito nenhum. Então, já está E facilita a minha vida. Você sabe o que é administrar 350 pessoas? Né? Todos iguais? Porque o poder legislativo é diferente do poder executivo. Eu nomeio o meu ministro, eu determino o que ele faça. O presidente da Câmara, ele coordena 512 deputados, todos iguais. Né? Eu recebo na residência da Câmara, todo dia, mais de 50, 60 deputados. Né? Sexta, sábado, domingo, segunda. Vim morar em Brasília por isso. Então, é diferente ser presidente da Câmara do que ser presidente da República no sistema presidencialista. Então, eu não estou chateado. Eu compreendo que eu imaginava que a gente pudesse ter um governo, uma presidência de coalizão. O presidente discorda. E eu respeito ele. Talvez tenha razão, talvez eu tenha uma interpretação equivocada do que seria uma articulação entre o Executivo e o Legislativo. Agora, só não vou ficar no meio dessa briga, levando pancada, né, da base eleitoral do presidente. Só isso. Também não sou obrigado a me submeter a... Não vou ser mulher de malandro, ficar apanhando e achar bom. Não é só isso que não. Entendeu? Agora, o meu papel de estar aqui hoje, né, de ter ido a São Paulo sexta para um evento, estar indo quarta-feira para os Estados Unidos para fazer outro evento e logo em seguida voltar, isso eu continuo fazendo, porque eu tenho certeza que, para a política, a reforma da Previdência é o coração da recuperação do respeito da política com a sociedade. Obrigado, deputado. Agora, só para complementar a pergunta para o ministro Paulo Guedes, que é a seguinte: até que ponto a manutenção do BPC e das aposentadorias rurais comprometem a economia de 1 trilhão? E como elas afetam a viabilidade do regime de capitalização? Imagina a manutenção delas afeta a viabilidade desse regime. Nós estamos muito tranquilos em relação ao andamento atual. É o que eu posso te dizer por enquanto. Nós estamos muito tranquilos, primeiro achando que a reforma vai ser aprovada, tirando uma coisa ou outra, talvez candidatos interessantes, são esses aí que você falou, mas que permitiriam o programa seguir com a potência desejada. Então, eu não vou dizer exatamente agora onde é que está, onde é que não está a potência desejada, porque senão eu enfraqueço o próprio negociador do lado de cá, que é o nosso. Né? Então, muita gente disse, inclusive o presidente da Câmara disse, vamos tirar o BPC, isso aí, porque não dá e tal. Nós temos a consciência tranquila que, como tinha gente muito experiente fazendo tudo isso, tudo tem uma razão. Mas a gente compreende o outro lado também. E isso é que é a beleza da democracia. Você compreende o outro lado. Do lado de cá você fala assim, olha, os beneficiários da aposentadoria rural, o número é muito maior do que o número de residentes na zona rural. Então tem algo lá e a gente veja que ele existe, que ele está no campo mesmo.
talvez isso não tivesse tanta potência fiscal, mas a gente quisesse saber, porque são números grandes. É um pouquinho, mas são 6 milhões residentes no campo e 9 milhões de beneficiários. Então, você bota um númerozinho ali para ver se isso vem. Às vezes, eu não posso dizer se tirando isso, não quero dizer agora, se tirando isso, derruba o plano todo ou não, mas nós estamos vendo a sensibilidade também do outro lado, vendo, olha, para nós isso é muito importante, todo mundo acha muito importante. O BPC é a mesma coisa, o Marinho colocou, querendo, tem duas coisas. Uma é o deficiente ninguém encostou nele, em momento nenhum, nada, não aconteceu nada. Agora, tem o que nunca contribuiu, e ia receber, ou recebe, a mesma coisa que o que contribuiu. Então, o Marinho falou, vamos fazer o seguinte, o que nunca contribuiu, vamos até deixar ele receber um pouquinho antes, mas, pelo menos, a gente dá um incentivo para quem quer contribuir, que aí ele recebe, pelo menos, o salário cheio, aos 65, e o outro não, recebe só metade. Pô, o efeito que ele queria era separar quem contribui de quem não contribui, mas, ao mesmo tempo, antecipando para quem não contribui, porque está desempregado, não consegue mesmo contribuir, etc. Então, deixa ele pegar um pouco antes. Em compensação, ele também não pode pegar cheio tão cedo, aos 65, deixa ele mais tarde. Mas eu confesso que até a mim, quando bateu o número de 70 anos, eu falei, putz, aí já está meio tarde demais, bota pelo menos 62, 68. Ele, Paulo, deixa assim, vamos ver a Câmara, deixa a Câmara também. Então, tem coisas que são colocadas para haver essa interação mesmo e você medir a sensibilidade. Agora, se, como teve gente lá que disse, não pode pegar aqui, não pode ali, não pode isso, não pode na polícia, não pode no exército, não pode no militar, não pode no privilégio, porque isso não é privilégio, isso, na verdade, é um direito adquirido. Não pode nada, o que vocês estão dizendo é o seguinte, olha, nós vamos continuar sem potência fiscal, e aí eu nem ouso falar sobre capitalização. Então, o interessante desse processo é que eu acho que até junho a gente sabe, eu acredito na inteligência da classe política, na sofisticação. Eles vão querer, de julho em diante, até julho do ano que vem, um ano, até outubro do ano que vem, que é a eleição, você tem um ano e pouco, 2 meses, 3 meses, você vai querer estar discutindo a descentralização de recursos, o dinheiro para estados e municípios, o pré-sal. Então, nós não vamos ameaçar a ordem existente no seguinte sentido. Você não vai tirar dinheiro de ninguém que está aí na mesa agora. Nós estamos falando do futuro. O dinheiro que vai sair do pré-sal, nós vamos inverter 70% para estados e municípios e 30% para o governo federal. Nós só vamos travar um pouco o crescimento do governo federal e ajudar estados e municípios. Mas como? Deixando gastar em ciclovia e não sei o quê. Olha, você aposta na democracia. Você não pode chegar e dizer, não posso dar o dinheiro para o prefeito, porque ele fica fazendo ciclovia em vez de fazer educação. Eu acredito na democracia ou não? Eu acredito no governo central. Não, só dou dinheiro para o prefeito se ele prometer fazer investimento. Bom, então bota esse teto, que hoje existe aqui em cima, bota esse teto nesse recurso futuro, que você vai descentralizar, bota, tem que gastar tantos por cento em educação, em saúde. Isso não é uma bela pauta? Vamos descentralizar, mas com ou sem condicionantes. Isso é uma bela pensamento de campanha. Muito melhor. Eu aposto nisso. Eu aposto que cada um vai fazer o seu trabalho bem. Isso, deputado. O Merval estava querendo fazer uma pergunta, né? O Guilherme também, né, Guilherme? Você tinha apontado? A mesa, A mesa. E aí você pergunta, então, Merval, e depois o Guilherme? Só queria lembrar sobre a pesquisa, que tem uma parte dela que diz que 60% dos entrevistados acham que o governo vai ser um bom governo. É contraditório? É contraditório, mas talvez reflita uma ânsia, uma vontade de que as coisas deem certo, que o governo acerte. Talvez seja isso uma indicação de que essa reforma da Previdência e outras reformas estão sendo entendidas pela população. Tá, Guilherme. para o ministro Paulo Guedes, sobre sessão onerosa, que o senhor falou em passão um pouco mais cedo, pediram para fazer a pergunta se esse ano ainda dá tempo de chegar a algum acordo para o dinheiro entrar no caixa de 2019. O dinheiro vai entrar, por uma razão muito simples. O dinheiro vai entrar porque o que está acontecendo? Houve
houve um impeditivo durante 2 anos e meio, o Ministério de Minas e Energia não se entendia com a Petrobras, que não se entendia com o Ministério da Fazenda. Eu cheguei a pegar um final de conversa aqui em Brasília, onde, tentando desentupir isso, eu justamente falei o seguinte: pessoal, aprova aí uma infraconstitucional de previdência, qualquer coisa. Seria interessante, quando eu cheguei a Brasília, logo depois da eleição, eu fui conversar, né, todo mundo veio aqui, começamos a conversar, transição, etc. Eu, na mesma hora, fui procurar todo mundo. Eu conversei com todo mundo aqui, porque eu quero tomar pé, eu quero entender em que mundo eu estou entrando, o que está se pensando e o que está acontecendo. Então, eu chegava e dizia: olha, por que não saiu esse negócio? Ah, não, porque a Petrobras acha que não sei o quê, ela acha que tem que pagar ela 30 bilhões de dólares e tal. Aí eu ia no Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda, não, nós temos que receber 30 bilhões de dólares. Tinha um spread de mais 37 com menos 37 bilhões de dólares. Então, é impossível você fazer um negócio quando uma pessoa acha uma coisa, a outra acha o oposto. Aí eu fui na Associação, na Associação Nacional na ANP, né, na Agência Nacional de Petróleo também, aí converso lá com o Décio, aí eu ia lá no Ivan Monteiro, que era o presidente da Petrobras, aí eu ia no Guardia, aí se conversa, aí eu fui também no Eunício, fui em todo mundo para tentar entender. E aí ficou muito claro para mim o seguinte: a Petrobras em si tinha um pleito que parecia exagerado a Fazenda não queria pagar isso, e, ao mesmo tempo, o Eunício dizia que só permitia se os estados e municípios levassem alguma coisa. Eu, como um federalista, eu falei na mesma hora o seguinte: para mim não tem problema nenhum, dá 20%. O próprio Guardia falou comigo: não pode prometer, não sei o que. Falei: Guardia, primeiro acordo, se você deu 50% para a repatriação dos recursos lá de fora, você tem que dar 50% para o estado e município, eu estou mais barato que você. Você, para fechar o acordo com a Câmara, deram um espreme nele, não sei se foi no Senado ou na Câmara, ele teve que dar 50% do arrecadado com a repatriação. Não foi isso? Como é que eu posso estar errado fazendo 20%? Aí ele: não, então esse já parou de atacar. Aí depois fui no outro. No final, o negócio estava ali quase andando, de repente não andou, acabou o governo, antes do negócio acontecer. Eu não tenho problema nenhum de passar uma parte para estados e municípios. Agora, tecnicamente, o que está acontecendo é o seguinte: a Fazenda tinha medo de ser processado, isso, aquilo, aquilo outro. E o TCU, ao mesmo tempo, não deixava. Porque é assim: se você deixasse a coisa sair muito favorável à Petrobras, o TCU processa o secretário da Fazenda. E se, ao contrário, for muito aqui, aí o minoritário lá reclama. Então, na verdade, o Congresso não tinha nada a ver diretamente com aquilo, naquele momento. Mas, para desentupir a coisa, eu falei: manda para o Congresso, aprova tudo rápido, dá 20% para eles, vamos embora, vamos desentupir o negócio. Ah, não dá, não deu. Aí entramos nós. Aí começa, só que o clima é diferente hoje. Entre o Ministério de Minas e Energia, a Petrobras e a Fazenda, o clima é diferente. Cada um defende o seu, mas ninguém aí está querendo fazer algo que não seja razoável. Eu até falei: olha, as reservas pertencem ao Ministério de Minas e Energia. Ele é que senta em cima das reservas da União. Eu, do lado de cá, obedeço ao TCU e vamos seguir o que puder ser feito, nós faremos. E a Petrobras, do lado de lá, também é a mesma coisa. Conversa vai, conversa vem. Esse negócio está chegando no lugar sem o Congresso. Não tem Congresso. É um acordo, porque é um contrato. É um contrato da Petrobras. É um contrato da Petrobras com... É um contrato privado, uma empresa privada, uma empresa listada, capital aberto, que fez um contrato, assinou um negócio lá e está lá. É que não tem problema nenhum de dividir isso, por enquanto. E sei que, para o futuro, no pré-sal, o Congresso, a qualquer momento que legisla, eles podem chegar lá e dizer: olha, agora o dinheiro todo é da federação, o dinheiro todo é não sei o quê. Então, eu reconheço o poder de legislar, mas existem contratos. O contrato que está lá permite que a cessão onerosa seja dividida sem estados e municípios. Não obstante, eu quero dar uma demonstração de que estamos nesse espírito. E, por exemplo, os estados têm um pleito de Lei Candir, 1 bilhão e 900, mais o FEX, Fundo de Exportação, 1 bilhão e 700. Junto os dois não dá 4. Então, 4 é garantido. Pronto, 4 na sessão onerosa, se cair qualquer número para a gente dá os 4 para ele. Pronto, acabou. Agora, vamos discutir o futuro. O futuro, eu quero dar 70% para estados e municípios. Qual o sujeito que, por causa de um ano,
se é 4, se é 30 anos, ficar com 70% do pré-sal. Então, essa visão federativa garante que nós vamos ter um acordo, independente da sessão onerosa desse ano. A sessão onerosa desse ano vai ser feito o acordo aí da Petrobras com o Ministério de Minas e Energia e o secretário da Fazenda, já vai, nós estamos assim, ó, a milímetros. Foram 100 e tantas reuniões, o pau comeu o tempo inteiro, todo mundo olhou, testou o outro lado, e está chegando lá num número que vai ser anunciado já já. Nós estamos a menos de uma semana de falar sobre isso de uma forma definitiva do nosso ponto de vista. Pode ser que a Câmara dê um passo para frente e fale, não, eu quero, não aceito isso, eu quero isso, quero aquilo. Pode ser que o Senado faça também. Mas do ponto de vista dos principais litigantes, que era a Fazenda e a Petrobras, o assunto vai ser resolvido. O que tem é o permanente pedido de estados e municípios, às vezes falando da Lei Candir, às vezes falando do FEX, às vezes falando da sessão onerosa. E eu quero atender isso de uma forma orgânica, como disse o presidente. Eu quero atender isso de uma forma certa, para sempre. Não é ficar cada ano um pacotinho aqui, te dou um pedacinho, você sobrevive um ano que vem você volta, não fez os ajustes necessários, entendeu? Então, isso aí envolve fortalecimento dos TCEs, que muitas vezes foram cúmplices de governos estaduais, entregaram o governo estadual quebrado. Então, o TCU tem que ensinar para o TCE como é que faz a coisa direito, para o dinheiro não se desviar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que apostar na democracia. Você não dá o dinheiro para o prefeito porque acha que ele não sabe gerir, mas dá o dinheiro para o Manteiga, para a Dilma, que nunca geriram uma banca de jornal, e, de repente, os caras estão gerindo e faz um buraco de 5 bi aqui, 20 bi ali, 30 bi ali, e está tudo bem. Aí, se o prefeito fizer... Isso é um princípio de administração mesmo. Se for para cometer o erro, comete ali na prefeitura, que o buraco é menor, e perde a próxima eleição. Eu não posso, a pretexto, de dizer que o prefeito não sabe investir, que isso é uma descrença na democracia. Não, eu preciso controlar o prefeito, não posso deixar ele fazer buraco na rua, não. Deixa ele fazer o que ele quiser e perde a próxima eleição. Que diabo é isso? Só vou passar o dinheiro se ele for obrigado a fazer uma Itaiutu-Obras. Ele tem que fazer um investimento que todos vejam que é um investimento. O problema é do prefeito, pô, ele foi eleito. Ele é que sabe o que ele vai fazer com o dinheiro, ou nós vamos regular o que ele faz com o dinheiro agora também. Entendeu? Agora, se quiser passar o futuro, esse dinheiro todo do pré-sal, essa riqueza toda condicionada, passem também. Olha que bela pauta. Isso não é um assunto muito mais interessante para uma classe política discutir? Essa é a pauta, essa é a agenda nossa. Como diz a Miriam, não é plano B, é plano A. É plano A. Eu só vou ter que falar um pouquinho desse assunto, porque eu tinha que ter alguma divergência com o ministro. Que bom, que bom. Na nossa avaliação, precisa de lei, porque ela foi organizada por lei, e para entregar dinheiro para estados e municípios, precisa de uma emenda constitucional para tirar do teto o bônus de assinatura, como está fora do teto, os royalties e a participação especial. Então, para transferir, vai precisar de emenda constitucional, e, do meu ponto de vista, para ajustar o acordo, precisa passar pelo parlamento, porque assim foi feito quando o governo federal fez o acordo com a Petrobras. Para fazer isso para sempre, é verdade, mas esse ano, se quiser dar um... O problema é que no teto você não... Não, 4 bi não... Não, mas é que o senhor prometeu 20%, é o que eles estão esperando lá, 20%. 20% do que eu receber. Então, você vai receber 100 bi? Não, quem disse que são 100? Eu estou torcendo. Ah, tomara. Tomara. Então vai ser uma beleza. Agora, editora... A divergência só aqui nesse tema. Não é essa toda não, viu? Tomara que seja. Vai ser. Agora, a editora Maia Menezes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro. Está me ouvindo? Não está bom. Não está falando. Não. Que é o meu Maia. Agora sim? Eu gostaria de retomar uma pergunta do Alan Gripe, no início do debate. De fato, houve uma mudança de comportamento do presidente Jair Bolsonaro ao longo desses 3 meses. A última semana, me pareceu que o ser político surgiu, né? Ele conversava com bancadas e começou a ter conversas com partidos. Eu gostaria de entender exatamente, gostaria que o senhor Rodrigo Maia, depois o senhor ministro, me dissesse a visão de cada um do impacto
As conversas foram com líderes de partidos, não foram mais com líderes de bancadas, como era assim no início, né, da administração. Foi assim que ele organizou, inclusive, a base dele durante o processo eleitoral. Temos muito interesse em saber se algo evoluiu a partir daquele gesto que, para todos nós, foi bastante surpreendente, de alguém que rechaçava a conversa com a tal velha política icônica, velha política, se é que a gente pode ainda usar esses jargões hoje em dia. Olha, são vários partidos, eu não posso tratar pelos partidos. Eu espero que tenha um resultado, né, a favor da reforma da Previdência, a favor de todas as reformas, não apenas da Previdência, que o governo construa, não necessariamente uma base permanente, mas uma base em relação à convergência de uma agenda. Pode ser um caminho também, eu não posso falar pelos partidos, tirando a foto do ACM Neto, que estava muito risonho, todos os outros estavam sérios, então eu não posso avaliar o coletivo. Eu não tenho muita pretensão a entender do universo político. Eu só sei que eu tenho uma teoria a respeito. É centro-direita. Então, como é que eles vão se entender? Como é que é a conversa? Se o centro-direita se limita à parte econômica, mas na parte de costumes não vai ser a mesma aproximação. São especulações que eu não posso fazer. Também eu não acredito muito. Para quem acha que o presidente era terrível, é muito perigoso, nem que ele agora vai sair abraçando todo mundo e vai ser um espetáculo. Eu não acredito nisso. Eu acho que o presidente é uma pessoa autêntica, ele é daquele jeito mesmo, ele é simples, ele é determinado, ele é resiliente, ele tem lá a interpretação